Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Caires Braga e no vídeo de hoje eu vou fazer um breve comentário a respeito de isomeria. Bom, o que é a isomeria? Isomeria é a parte da química que estuda compostos, substâncias químicas diferentes que apresentam fórmulas moleculares iguais. O etanol e o metoximetano, por exemplo. Etanol é um álcool e o metoximetano é um éter. São duas substâncias químicas diferentes, mas se você comparar suas fórmulas moleculares, você vai ver que apresenta fórmulas moleculares iguais. Quando ocorre esse fenômeno, nós chamamos de isomeria. A isomeria ela está dividida em duas partes: isomeria plana, que também pode ser chamada de isomeria constitucional, e isomeria espacial. A isomeria plana está subdividida em 5 partes, em 5 casos, na verdade, que vai ser isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função, isomeria de compensação e tautomeria ou isomeria dinâmica. Já a isomeria espacial está dividida em 2 casos: isomeria geométrica ou cis-trans e isomeria óptica. Falando de isomeria plana ou isomeria constitucional, nós podemos citar primeiramente o caso da isomeria de cadeia. Na isomeria de cadeia, nós vamos ter compostos que apresentam cadeias carbônicas diferentes, mas que apresentam fórmulas moleculares iguais. Nós podemos citar como exemplo o buteno 2 e o cicloabutano. Buteno 2 e ciclobutano são duas substâncias químicas que apresentam fórmulas moleculares iguais, no entanto, são substâncias diferentes. Você pode observar aí pelas fórmulas estruturais dessas duas substâncias que o buteno 2 ele apresenta uma cadeia carbônica aberta, enquanto que o cicloabutano apresenta uma cadeia carbônica fechada. Cadeias carbônicas abertas e fechadas não são o único caso de isomeria de cadeia. Nós podemos também apresentar a isomeria de cadeia entre uma cadeia carbônica normal e uma ramificada, entre uma cadeia carbônica saturada e insaturada e uma cadeia carbônica homogênea com uma cadeia carbônica heterogênea. O segundo caso de isomeria plana ou constitucional é a isomeria de posição. Nesse caso, os isômeros apresentarão cadeias carbônicas que possuem posições diferentes para grupos funcionais, para radicais, que nós também podemos chamar de substituintes, e para insaturações, que são ligações duplas ou ligações triplas. Nós podemos citar como exemplo de isomeria de posição o buteno 1 e o buteno 2. Percebam que nesse caso houve uma mudança de posição na ligação dupla. No buteno 1, a ligação dupla está no carbono número 1 e no buteno 2, a ligação dupla está no carbono número 2. Um outro exemplo de isomeria de posição, poderíamos citar o 1-propanol e o 2-propanol. Percebam que 1-propanol e 2-propanol, eles apresentam uma mudança na posição da hidroxila do grupo OH. Portanto, são isômeros de posição. Em um terceiro caso de isomeria plana, nós temos a isomeria de função. No início desse vídeo eu citei o etanol e o metoximetano. Etanol pertence à função álcool e metoximetano pertence à função éter. São duas substâncias químicas que pertencem a funções orgânicas diferentes, mas que apresentam fórmulas moleculares iguais. Então, nesse caso, ocorre isomeria e isomeria de função. Podemos citar ainda como outros casos de isomeria de função os seguintes pares de compostos. Ocorrerá a isomeria de função entre aldeído e cetona, entre ácido carboxílico e éster, e nós temos um trio de compostos, que vai ser álcool aromático, éter aromático e fenol. São esses os principais casos e mais conhecidos de isomeria de função. O quarto caso de isomeria plana vai ser a isomeria de compensação, que também pode ser chamada de metameria. Nesse caso, só acontecerá a isomeria quando nós tivermos cadeias carbônicas heterogêneas.
porque no caso da metameria ou isomeria de compensação, ocorrerá uma mudança de posição dos heteroátomos. Por exemplo, metoxpropano e etoxetano. Você pode perceber aí pela diferença entre a estrutura das cadeias que há uma mudança na posição do heteroátomo, que é o oxigênio. Quando ocorre mudança na posição do heteroátomo, que pode ser N, O ou S, nitrogênio, oxigênio e enxofre, nós vamos ter um caso de isomeria plana chamada metameria ou isomeria de compensação. Os casos mais comuns de metameria ocorrerão com os éteres, com as aminas, com as amidas e com os ésteres. O último caso de isomeria plana ou constitucional é a isomeria dinâmica ou tautomeria. Quando que acontece a isomeria dinâmica? Ocorre entre enol e aldeído, que é chamada de tautomeria aldoenólica, e ocorre entre enol e cetona, que vai ser chamada de tautomeria cetoenólica. Quero observar para vocês que nesse caso de isomeria ocorre um equilíbrio químico. Um enol, que é uma molécula que apresenta instabilidade, vai se transformar em aldeído, que por sua vez retorna à função enol, estabelecendo um equilíbrio químico. Por isso, isomeria dinâmica, porque os equilíbrios químicos são chamados de equilíbrios dinâmicos. O mesmo acontece entre cetona e enol. O enol vai dar origem a uma cetona e a cetona entra em equilíbrio com a função enol, gerando um caso de isomeria especial que é chamado de tautomeria ou isomeria dinâmica. Gente, esses são os casos de isomeria plana ou isomeria constitucional. No próximo vídeo eu vou falar sobre isomeria espacial. Deixem like e se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. Forte abraço e até o próximo vídeo.